Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da ENF Podcast. E para o episódio de hoje nós temos como convidado o Dr. Mário Lutengo. Ele que é especialista em Ciências da Educação, é especialista também em Ciências da Saúde e Enfermagem, é docente universitário, é casado, pai de 3 filhos, é supervisor dos estagiários internos numa das unidades hospitalares de referência a nível nacional, também funcionário público na mesma unidade hospitalar, é membro do corpo executivo da Ordem dos Bastonários de Enfermagem. Ninguém melhor para estar hoje no nosso podcast a não ser o Dr. Mário Lutengo. Dr. Mário, seja bem-vindo à ENF Podcast. Tem alguma coisa que queria acrescentar? Nós agradecemos pelo vosso convite, é uma honra, não é? Sendo um primeiro episódio. Exato. E nós termos aberto esse vosso programa. Muito obrigado, Dr. Mário. Bom, antes de começar a conversa com o Dr. Mário, eu quero dizer algo. Nós somos o único podcast em Angola, específico para a área da saúde. Ok? É o único podcast específico para a área da saúde. Então, você que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista ou qualquer outro profissional da área da saúde, aqui tem um espaço para si, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com nossos telespectadores. Bora. Agora indo à conversa com o Dr. Mário Lutengo. Exato, acho que agora falei bem. Dr. Mário, visto que o doutor é especialista na área de enfermagem, para início de conversa nós gostaríamos de saber, na sua ótica, o que é enfermagem? Falando em poucas palavras e palavras miúdas, a enfermagem é a vida. Okay. A enfermagem é a saúde. A enfermagem é tudo aquilo que nós podemos dar ao nosso próximo. Não falando cientificamente, mas para com que os nossos telespectadores possam entender melhor, a enfermagem é a vida. Porque sem a enfermagem, diante das unidades hospitalares, desejamos nós, não teríamos vida. Então a enfermagem, no geral, a enfermagem é a vida. Então no mandato hospitalar, a enfermagem é uma peça fundamental. Sem a enfermagem não há unidade sanitária. Ok. Então, isso quer dizer que o enfermeiro ou a enfermagem é um papel crucial numa unidade hospitalar. Vamos lá à segunda questão. Dr. Mário, qual é o papel da enfermagem na unidade hospitalar? Anteriormente pensava-se que o enfermeiro ou o papel de enfermagem apenas para limpar o doente, para dar comprimido, para mudar o decúbito, mas o enfermeiro vai mais além do que isso. Hoje a enfermagem é uma ciência, a enfermagem estuda-se. Para aquilo que eu tenho dito, por exemplo, aos meus estudantes, não é? A enfermagem é muito mais além do que as pessoas pensam. Para isso, o que é que nós às vezes temos garantido aos nossos estudantes? Começar a pautar aonde? A partir de casa. Começar a fazer o quê? Educação à saúde. E quem começa com a educação à saúde é a enfermagem. Então a enfermagem não é meramente isso que as pessoas pensam. Hoje em dia há uns que vou fazer enfermagem para aumentar salário, vou fazer enfermagem para que possa ter o emprego o mais rápido possível. Não, está mal enganado. A enfermagem é muito mais. A enfermagem hoje é uma ciência. E dentro de um hospital, se não tivermos enfermeiros qualificados, enfermeiros com nível acadêmico superior, com conhecimento bastante, não haverá desenvolvimento na área de enfermagem. Então a enfermagem não é meramente aquilo que nós pensamos, de que é só limpar cocô, conforme dizem. Não, tem muito mais do que isso. Ok. Dr. Mário, por que o enfermeiro deve saber os seus direitos? Olha, parece que sabia que essa pergunta poderia surgir, não é? Nós temos aqui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Exato. Essa é a Bíblia do bem e do mal do enfermeiro, do profissional da enfermagem. E o profissional de enfermagem deve conhecer primeiro os seus direitos, os seus deveres, não é? E as suas obrigações. Exato. E vai encontrá-lo onde? Aqui nessa Bíblia.
Ok. Então, quem faz a enfermagem não conhece onde poderá adquirir, por exemplo, essa Bíblia, está perdido. Ok. Tem que recuar para saber por que está a fazer a enfermagem. Ok. Certo? O que acontece com os profissionais que não têm conhecimento de seus direitos? Porque nós temos visto nas unidades hospitalares abuso dos profissionais de enfermagem. E às vezes eles não sabem como se defender. Será que isso é por detrimento disso? Olha, Por não saber os seus direitos? esse abuso acontece primeiro para quem? Ele próprio, o enfermeiro ou o profissional da enfermagem começa a abusar ele próprio porque não conhece seus direitos. Quando você não conhece o que você é, o abuso começa primeiro em ti. Então, antes de eu poder falar de outra pessoa da mesma classe, primeiro tenho que me saber, tenho que me conhecer eu. Então, primordialmente, o profissional da enfermagem deve conhecer o código de ética da sua profissão, para com que não aconteça o que tem acontecido, não é? Parecer ser que o médico é o chefe do enfermeiro. Exato. Não. Esse é o papel que tem se passado, muita coisa. É por falta de conhecer o seu papel, o enfermeiro ou o profissional da enfermagem. Ok. Sim, quando se ele conhecer os seus direitos, conhecer a sua posição, vai perceber que o médico é médico e o trabalho de enfermagem é trabalho de enfermagem. Ok. Por ali. Aproveitando mesmo já esta senda, qual é o papel do médico e do enfermeiro? Fala-se muito de equipe multidisciplinar na unidade hospitalar, que nós sabemos que a equipe multidisciplinar é um conjunto de profissionais que trabalham para a melhoria do paciente. Com certeza. Gostaria de saber até onde é que vai o trabalho do enfermeiro? Quais são os seus limites? Olha, essa questão é uma questão pertinente e se nós velarmos a nível do nosso país, quem ainda suporta as unidades sanitárias são os enfermeiros, são profissionais de enfermagem, não é? Porque se vermos lá nos confins do nosso país, vais encontrar unidade sanitária que não tem médico. Exato. E nem sequer tem profissional de enfermagem a nível superior. Exato. Se calhar vamos encontrar algumas unidades, nem sequer esse profissional a nível médio, a nível básico. Exato. Então, podemos nós, para isso que nós estávamos a dizer, a enfermagem é a vida. Porque nós não podemos velar a enfermagem em Luanda, a enfermagem nas cidades capitais. Não, temos que começar a olhar a enfermagem lá no fundo do país, onde tem o único, ele é o analista, ele é o médico, ele é o radiologista, ele é tudo. Então a enfermagem é vida. Já não existe, diante do conjunto dos profissionais da saúde, já não existe profissional com essa capacidade, senão ser um enfermeiro. Ok. Então, concluindo a tua questão, qual é o papel do médico e qual é o papel do enfermeiro? Exato. Cingindo-se naquilo que eu acabei de dizer, por exemplo, lá nos confins, os enfermeiros já têm o protocolo de prescrição médica, não é? Existem os medicamentos que os profissionais de enfermagem podem prescrever. Agora, tendo numa unidade, ou estando numa unidade onde tem essa equipa, por exemplo, aqui já não é uma equipa multidisciplinar. Não sei qual é o nome que vamos aplicar. Já não é uma equipa. Agora, onde nós pudermos ter uma equipa multidisciplinar, o médico tem o seu papel de diagnosticar, por exemplo, não é? O problema do doente, depois de diagnosticar, tratar, prescrever. Agora, o enfermeiro ou profissional de enfermagem, o que é que ele vai fazer? Vai cuidar, não é? Vai cuidar tanto da medicação prescrita pelo médico, ou melhor, o doente, quando ele entra, que ele recebe, é o enfermeiro. Exato. Papel de enfermagem. Quem faz a triagem é o enfermeiro.
para começarmos já a dar os primeiros socorros no doente. Só assim que passa ao médico, para depois do médico diagnosticar este doente e por sua vez medicar. E quando o doente tiver que ir para casa, quem vai lhe preparar é o enfermeiro. Mas tem que ser um enfermeiro qualificado. Então, naquele momento, quando estamos a dizer enfermeiro, porque nós diante da enfermagem temos etapas, não é? Se falarmos do enfermeiro, quando estamos nos caracterizar somente do enfermeiro, estamos a falar de alguém do nível superior. Quando estamos a falar do nível médio, estamos a tratar de técnico de enfermagem. Exato. Nesse caso, estamos a nos diferenciar do técnico médio. Exato. E depois temos o básico, que a este exato momento já não se forma o básico, já extinguiu-se essa categoria. Nesse momento está a se formar o técnico e o enfermeiro. Então o enfermeiro é que cuida do paciente, desde a concepção até a alta. Sim, é o profissional de enfermagem. É o profissional de enfermagem. Sim. E qual é o papel do enfermeiro na sociedade? Olha, isso é que eu tenho dito a alguns estudantes. O profissional de enfermagem, sobretudo o enfermeiro, tem um papel muito grande. É isso que nós dissemos que começa onde? Lá na casa. Começar a dar educação para a saúde. Depois, a educação para a saúde lá em casa. Depois, desce no vizinho, não é? Depois, desce no outro vizinho. Depois, na comunidade. Exato. E depois, sucessivamente, vai andando para poder cumprir com o seu papel de educação à saúde. Porque se todo enfermeiro, não é? De forma qualificada, ter essas competências, nós vamos diminuir as enchentes nos hospitais. Exato. Ok. Vamos diminuir assim. Portanto, é importante que o profissional de enfermagem tenha conhecimento sobre a sua área de formação, tenha conhecimento teóricos e prático e possa ser um agente social para que possamos assim diminuir as taxas de mortalidade, as enchentes nos hospitais e por aí em diante. Agora, doutor, surge uma pergunta, já falamos sobre, já tocamos neste ponto, mas eu gostaria de perguntar mesmo, é uma pergunta meio que polêmica. Será que o enfermeiro é subordinado do médico? Acho que já estávamos a falar um pouco disso. Nós devemos deixar bem claro se antes de nós nos formarmos era assim, não é? Exato. E posso aqui afirmar categoricamente, depois de nós nos formarmos, não. E jamais será. O médico é médico e profissão de enfermagem é profissional de enfermagem. Cada um tem o seu papel, tem o seu trabalho. Por exemplo, só aqui podemos ler nos princípios fundamentais da enfermagem, não é? Ela nos diz: a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Ok. Tá? Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Ok. Certo? Então, nunca o enfermeiro vai ser castigo do médico. Exato. E para com que isso tenha lugar, tem que ter enfermeiro, profissional de enfermagem, que saiba falar de tu para tu com o médico. Por quê? Porque quando o médico vai vir, não é? O doente está a padecer um problema. Exato. Se existir aquele profissional de enfermagem que não saiba identificar o problema que o doente está a referenciar ou está a passar, quando vier o médico, vai lhe dar um berro. Certo? Vai dar berro ao enfermeiro, ao profissional da enfermagem, que não sabe nada. Então, já não estamos nessa época. Eu pergunto isso porque, desculpa doutor, eu pergunto isso porque ouve-se muito e ainda os nossos, as nossas mães, nossos pais lá em casa, que naquela altura fizeram enfermagem, eles dizem isso até hoje. Dizem: epá, você vai fazer enfermagem por quê? Para ser escravo do médico, para ser castigo do médico. E eu vejo essa situação e digo: talvez não é muito bem assim como vocês dizem. Cada um tem o seu papel, então é melhor que cada um saiba a sua importância no andar hospitalar para que se evite esses abusos. Porque atualmente a pessoa que diz: eu só fiz enfermagem porque não passei em medicina.
Será que enfermagem é uma opção por não passar em medicina? Olha, as pessoas que pensem assim pensam erradamente. Por exemplo, eu sou profissional da enfermagem, não é? Eu não tenho medo que qualquer um dos meus filhos que quiser fazer a enfermagem vão lhe dizer que não faça. Porque se todos nós começarmos a pensar assim, quem vai cuidar depois de nós? Exato. Então, é um pensamento não lógico. E por outro, podemos dizer que a enfermagem em Angola anteriormente começou a se praticar empiricamente. E depois começou-se a introduzir uma disciplina, outra, e chegou até onde chegou. Então, na maior parte das nossas mães, não é, que depois foram fazendo a promoção, não é? Exato. Foram fazendo a promoção, tiveram esse pensamento de que a enfermagem, até hoje, até alguns estudantes mesmo, não é? Tem ainda esse pensamento, eu estou a estudar porque na área da saúde, a enfermagem é que está mais dar o emprego. Exato. Nós dizemos que tire esse pensamento, você tem que se formar para se afirmar na sociedade. E amanhã, não podemos só pensar que eu posso fazer enfermagem e trabalhar numa boa clínica ou num hospital estatal. Não. Se você for bem formado, pode abrir um centro de enfermagem. Exato. E você ter o seu rendimento e não depender de ninguém. Então, temos que procurar tirar esse pensamento de que o enfermeiro é cachipo do médico, o enfermeiro na enfermagem. Para já, a enfermagem é uma obra de caridade. Nós não podemos estar na enfermagem para pensar que temos que ganhar melhor e sermos ricos. Se pensarmos nisso, então a essência da enfermagem perde. E a enfermagem é uma profissão de caridade. De amor. De amor. De amor, ok. Atualmente, Dr. Mário, os enfermeiros respeitam a dignidade dos pacientes, porque temos visto muitos casos, muitas denúncias, muitos vídeos a circular nas redes sociais de casos de enfermeiros que envolvem os enfermeiros. E essa questão de respeitar a dignidade e os direitos dos pacientes tem acontecido muito. O que é que o doutor tem a dizer quanto a isto? É assim, se nós formos lendo todo o código, vamos encontrar somente para podermos, por exemplo, ler mais aqui os princípios de responsabilidade. Ele nos diz assim: o profissional da enfermagem exerce as suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade. Depois temos o profissional da enfermagem presta assistência à saúde visando a promoção do ser humano como um todo. E quando nós estamos a falar como um todo, temos que tratar com dignidade. Porque se nós não tratarmos o nosso utente com dignidade, estamos a esquecer que amanhã também seremos utente. Então, como é que eu gostaria de ser tratado, não é? No lugar dessa pessoa que eu estou a tratar. Então, é uma responsabilidade de enfermagem, não é? Ter uma dignidade, tratar toda e qualquer pessoa com dignidade. Mas, infelizmente, essa questão de tratar o paciente com dignidade e respeito, respeitando os seus direitos, tem-se perdido um pouco nos nossos profissionais. A esses profissionais falta da ética e deontologia profissional. Por quê? Porque quando nós nos formamos, não é? No final da nossa formação juramos. Exato. Então, se calhar, nós gostaríamos aqui também a dizer, e nós não podemos dizer isso com vergonha. Exato. Muitos dos profissionais de enfermagem, depois de terminar a sua formação, relaxam. Já não procuram mais de acrescer, de agregar os seus conhecimentos, de ler, e vão se esquecendo daquilo que eles receberam durante os 4 e 5 anos. Então, a esses falta de um pouco de retomar, de reler o código de ética e de ontologia dos profissionais de enfermagem. Ok. Dr. Mário, quais são as práticas proibidas para o profissional de enfermagem? Uma das práticas proibidas é extorquir o paciente. Isso acontece um pouquinho atualmente. Acontece porque às vezes naquele momento é que os familiares vão querer visitar os seus familiares que estão doentes, não é?
há momentos que são impedidos. Então existe há alguns profissionais, não é? Que têm tido esse tipo de hábito, não dão os 500 kwanzas para poder ver o teu paciente. Então esse é um ato totalmente proibido. Outro ato é fazer aquilo que não é da tua competência. Exemplo? Por exemplo, quando estamos a falar numa unidade que temos as equipas multidisciplinares, ou mesmo a enfermagem tem um protocolo dos medicamentos que pode prescrever. Okay. Todo aquele medicamento que não está no protocolo, o enfermeiro não pode prescrever. Isso também é proibido. Okay. E não pode exercer a função do médico sendo fora de uma unidade de referência ou não. Por exemplo, temos tido relato, o enfermeiro estava aí a fazer uma determinada cirurgia. Não é trabalho da enfermagem. Para isso que a enfermagem tem o seu protocolo, onde começa e onde termina. Então, naquilo que está protocolado, nós temos que fazer. O que não está, não devemos fazer. Okay. E onde é que termina o trabalho do médico, do enfermeiro? Olha, tirando fora o que está em termos dos fármacos que constam no protocolo, falando somente dos cuidados do nosso utente, que é o doente, podemos dizer que o trabalho de enfermagem não termina, porque o trabalho de enfermagem é contínuo. O enfermeiro, o profissional da enfermagem fica com o doente 24/24 horas, então é um trabalho que não tem fim. Mas será que o trabalho do enfermeiro não termina quando o paciente recebe alta, doutor? Não termina. Porque até lá em casa tem que ter o enfermeiro de família. Então acompanhando. Tem que ter o enfermeiro de família, não é? Até quando entendermos que esse doente já não tem mais necessidade de ir até as consultas externas. Okay. Para isso, às vezes, existe aqueles familiares, né? Por exemplo, não interpretaram bem a receita, deve recorrer a um outro profissional de enfermagem, não é? Para proceder mais uma explicação. Logo, o trabalho de enfermagem não termina. Enquanto ainda o utente, enquanto ainda paciente, se ainda não tens a alta definitiva, o trabalho de enfermagem também não termina. Ok. É muito importante que os profissionais de enfermagem tenham contato, tenham relacionamento com os profissionais, ou outros profissionais. É importante que tenham relacionamentos com os profissionais de enfermagem, porque só unindo as equipes, só unindo o pessoal é que se tem um trabalho de excelência. Mas tem alguns profissionais que ignoram, algumas equipes, né, de profissionais que ignoram a equipe de enfermagem. Isso é uma ignorância, o que se pode dizer quanto a isso, doutor? Hoje em dia, isso só vai acontecendo quando aquela equipa não for competente. Aquela equipa de enfermagem, se não for competente, então vai ser ignorada. Mas se for uma equipa competente, porque toda pessoa competente ele tem, não sei se é medo ou receio que eu possa dizer, não é, mas há um determinado respeito, porque a pessoa é competente. Então, quando se haver aquela ignorância de outros profissionais também que são da saúde, ou essa equipa não vai se afirmar para as suas atividades, não é? E que vai ser ignorada. Ou se talvez a ignorância por também saber que não, aquela equipa é bem afirmada, é uma equipa competente, não é? E os médicos que estão ali vão ter medo daquela equipa. Então vão tentando, afugentando-se, mas seria bom quando essa equipa é competente e que os médicos também se aproximem. Porque na saúde nós não podemos dizer que sabemos tudo. Vamos aprendendo uns com os outros. É mesmo assim que tem de funcionar numa equipa multidisciplinar e não deve existir esse preconceito, porque não, eles são os enfermeiros, eles são médicos e vai existir essa ignorância. Não pode existir. Exato. Lembrar que a gente está a falar aqui sobre enfermagem, não estamos aqui a deixar de lado os outros profissionais, né? Nem querer fazer comparação entre enfermeiro e a equipa médica.
todos têm que trabalhar junto para a melhoria do paciente, para o melhor desenvolvimento nas unidades hospitalares, para evitar mais incidência de mortes, né? Então, todos os profissionais têm que trabalhar, têm que seguir um só caminho, têm que trabalhar em conjunto. Por isso é que eles são ou fazem parte de uma equipe multidisciplinar. Porque, Dr. Mário, a enfermagem é uma ciência, pronto, é uma profissão autônoma, desculpa. De um certo momento sim, de outro certo momento não. Por quê? Porque aquilo que nós estávamos a dizer, nós não podemos se formar apenas, né, para vermos se podemos trabalhar somente numa unidade para dependermos. Nós podemos trabalhar também para dependermos de nós. Exato. E nós sermos também patronos, não é? E nesse contexto, se eu tiver uma minha unidade, vou ter alguns profissionais para serem meus funcionários. Exato. E naquele mesmo momento também, esses meus funcionários, aumentando o seu nível acadêmico, as suas capacidades também podem vincular-se. Então pode ser sim, e no outro momento pode ser não. Ok. O que é que o doutor aconselharia para estes profissionais e para os estudantes de enfermagem? Olha, começando para os estudantes de enfermagem, quem foi por opção, não é? Ou por segunda opção, né? Exato. Quer dizer, está lá porque não concluiu com aquilo que pretendia. Eu espero que passem a gostar. Ok. Se estão a ter dificuldade de não adaptar-se, então deixem. Parem mesmo. Esse é o conselho que nós vamos deixar. Parem, porque a enfermagem não pode estar para cima do coração. A enfermagem tem que estar no fundo do coração. Só assim, ali já é onde vamos ter os profissionais de enfermagem que vão ser educados, não é? Exato. Que vão respeitar os doentes, que vão respeitar os familiares dos doentes, porque ele tem enfermagem no coração. Exato. Quando senão vai acontecer isso, porque você já começou mal. Começou mal em quê? Porque foi a segunda opção. Foi porque é a profissão que está a dar emprego. Você não está a fazer enfermagem de coração. Estás a fazer para tentar entrar no mundo de emprego, para ter dinheiro, mas não é do coração. E aí, esses profissionais logo não vão tratar bem os familiares dos doentes, até mesmo os próprios doentes. Agora, nós temos assistido vários episódios, não é? Às vezes até os nossos profissionais de enfermagem são espancados, Exato. não é? Também Mas antes gostaríamos, né, de começar pelos familiares, porque o enfermeiro é um ser humano, como qualquer um. Apesar de que nós devemos pautar no Código de Ética e Deontologia Profissional, mas há momento em que, não é, o profissional perde-se. Por causa de quê? Por causa dos familiares. Hoje em dia, se nós formos nas nossas unidades sanitárias, podemos dizer, falta quase tudo. E como já dissemos anteriormente, que quem fica com o doente, quem fica no hospital 24/24 horas é o enfermeiro. E o enfermeiro paga por tudo que não é ele que tinha que fazer. Exato. Estás a ver? Exato. Então, não é generalizar que os enfermeiros não têm educação, não têm ética. Às vezes, a ética tem faltado um pouco por causa também de não ajuda dos nossos familiares. Acho que 2 episódios que passaram há dias, não é? E que nós lamentamos o comportamento dos familiares. E o doente, para isso que também dissemos que, para que não cheguemos até aquele extremo, temos que ter o hábito de educação familiar.
Tá? Ok. Para com que quando se nós temos a dor de cabeça, não paremos só lá em casa ou procuremos o enfermeiro da família, o médico da família, para podermos então ver o que de concreto está a passar. E a posteriori vamos para o centro, o posto médico, não é? O posto médico não conseguiu, vamos para o centro médico, ao centro de saúde, falando assim na generalidade em termos da organização da saúde, vamos para o centro de saúde. E aí nós vamos indo destacando os problemas graves. Agora, quando o doente já sai grave de casa, chega grave no hospital, quem vai pagar o enfermeiro? O enfermeiro é que diz que tinham que ficar com o doente durante o tempo que ficou? Não. Exato. E quando não recebe a assistência que se esperava, pensa que o enfermeiro que está a matar. Não o enfermeiro que está a matar, nós mesmo a família, que começamos a matar os nossos familiares. Ok. Então é por aí. Mas, contudo, nós apelamos que a todos os profissionais de enfermagem pautemos no código de ética. Quem não tem, vai adquirir. E também agregar cada vez mais os conhecimentos. Eu costumo dizer aos meus estudantes, agregar os conhecimentos, não podemos só nos cingir na área onde nós nos formamos, porque cada área onde nós vamos procurar agregar os conhecimentos, não é? Vamos encontrar lá também novos conhecimentos e que vai nos valer aonde? Na sociedade. Nós, quando fizemos a agregação pedagógica, por exemplo, nós estudamos uma disciplina que nós achávamos que não tem nada a ver conosco. Mas dentro dessa disciplina conseguimos acatar, aprender algo que nos vai ensinar como estar na sociedade. E não tinha nada a ver com o nosso currículo, mas tivemos que aprender. Então, quando se é para agregar o nosso conhecimento, não podemos escolher. Se lá para baixo estão fazendo porque não, vamos dar curso de pastelaria por algumas horas. Vamos, porque não vão só falar taxativamente do bolo. Exato. Vai falar de alguma coisa. Vai se falar de alguma coisa que vai também nos ensinar a viver melhor na sociedade. Ok. Vamos ver, porque não, tem ali um curso para tratamento de ferida. Vamos. Exato. E assim nós vamos agregando o conhecimento no só e acabamos de ser um profissional completo. Qualificado. Eu vou fazer uma questão, era suposto fechar com essas considerações finais, mas surgiu uma outra questão. O doutor falou muito bem desta organização das instituições hospitalares, de postos, centros e hospitais, né, de níveis terciários. Cá no nosso país temos essa organização, doutor? Nós temos, mas nós podemos afirmar categoricamente, temos só de nome. Em termos de funcionabilidade, não aquilo que é. Não aquilo que é. Por exemplo, não sei aqui no Quilamba, né? Você tem um centro de saúde. Posso lhe dizer que amanhã vai lá para tentar visitar e se calhar não vai gostar do que vai encontrar. Melhor nem falar. Se calhar não vai gostar do que vai lá encontrar. Porque em todas as unidades sanitárias, primárias até terciárias, há dificuldade. Às vezes mesmo falta luva e de procedimento que não se acredita. Isso deve ser a gestão, será? Porque não sabemos, todo mundo tem medo de alguém. Exato. Todo mundo tem medo de alguém. Ao invés de nós termos o medo do nosso irmão, do nosso doente que está na cama, para nós lhe recuperar o mais rápido possível, tenho medo da chefe, da minha chefe, a minha chefe tem medo da chefe dele, a chefe dele tem medo. Precisamente as coisas não vai acontecer. Não vai acontecer. Por exemplo, eu costumo dizer, eu quando estou de serviço, fármaco está caducado, não administro no meu doente. Certo? Não tenho equipamento, não tenho luvas de procedimento para fazer uma técnica, não vou fazer. Eu estou fazendo o meu trabalho justamente. É o correto. Tá? Se o doente morrer, não vai morrer por minha culpa. A culpa é da... A culpa é de quem tinha que meter. Exatamente. As condições não pus. Nós em Angola não temos problema para nos queixar de falta de material.
Mesmo a crise que está a se dizer, nós ainda temos como sobrevivermos. Mas essa sobrevivência cada vez mais está a nos matar. Ok. Pronto. Muito obrigado por estarem ainda desse outro lado. Esse foi mais um podcast. O primeiro episódio foi uma honra ter aqui o Dr. Mário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que estejas aqui mais vezes, né, para compartilhar um pouco do conhecimento, ou muito do conhecimento que o doutor tem para o nosso telespectador. Então nós ficamos aqui. Até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado, Luiz. Ok.